com a grande satisfação que hoje a gente vai ter o debate aqui do Boletim Econômico do Corecon, em parceria com o FRPE, que vai ter a apresentação da professora doutora Keynes Cândido e o do nosso aluno de graduação, o aluno Cássio, que é estagiário do Banco Central. Então, o tema vai ser referente aos últimos dados publicados pelo IBGE, referentes ao mês de março. Tá bom? Então, temos a pesquisa mensal, né, do serviço, pesquisa mensal da indústria e pesquisa mensal do comércio. Vamos iniciar a apresentação, professora Keynes. Obrigada pela presença. Desde já agradeço a todos também que estão participando aqui do Departamento de Economia. Boa tarde, gente. Cássio, pode compartilhar sua tela, por favor? Coloca o slide para a apresentação. Então, gente, nós preparamos uma apresentação rápida mesmo. O foco aqui hoje vai ser apresentar os dados que estão no boletim, mas voltado para Pernambuco, né? Então, é o nosso terceiro boletim agora de 2020. É um boletim que é feito por um grupo de 8 alunos. Eu convidei Cássio porque eu acho importante que sempre que eu puder levar um deles para apresentar, eu acho importante porque, afinal, são eles que trabalham os dados, enfim. Então, eu convidei o Cássio hoje, ele aceitou. Inclusive, ele vai iniciar a apresentação, mas o boletim é feito por 8 alunos e supervisionado, né, por mais 6 pessoas, assim, cada pessoa supervisiona um relatório, certo? Então, Cássio, você pode começar. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Começando a apresentação, a gente vai iniciar apresentando os dados que saíram da PIMPF, na produção industrial, para Pernambuco, Brasil e Nordeste. Esse, em específico, a gente vai estar falando dos meses de janeiro, fevereiro e de março. O que a gente pode observar é que Brasil, Nordeste e Pernambuco vinham de crescentes números positivos, né, da indústria. Nos dois primeiros apresentaram uma forte queda a partir de março. Pernambuco específico, foi interrompida uma sequência já de 3 meses que vinham de alta, já desde dezembro do ano passado. E essas quedas se configuraram a maior queda desde da greve dos caminhoneiros, lá em maio de 2015. Vai mostrar agora uma visualização mais geral por atividades industriais, né? Quando a gente está vendo como foi esse bimestre que passou agora de fevereiro e março, a gente observa que das 27 atividades, 21 delas apresentaram números negativos, muito levando em consideração por conta do mês de março, em específico. Algumas delas tinham bons números em fevereiro, porém as quedas em março foram muito grandes, sobretudo nos setores de vestuários e calçados. As únicas que conseguiram ainda se sobressair, de certa forma, foi a impressão e reprodução de gravações, produtos de limpeza e alimentícios também. Pequena crescida nesse acumulado dos 2 meses, mas mesmo assim conseguiu superar positivamente esse fevereiro e março. Quando a gente vai falar de Nordeste e os estados do Nordeste que são vistos pela PIM, a gente observa que eles vinham em bons números até fevereiro, com exceção da Bahia, que teve uma pequena queda de 0,8%. Mas março foi um mês terrível para a indústria nordestina no geral. O destaque negativo em março ficou para o Ceará, que caiu 21,8%. Foi uma queda bastante expressiva. Analisando a parte de Pernambuco da indústria, a gente observa que, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, ou seja, fevereiro e março de 2019,
ela ainda apresenta bons números. A questão maior são exatamente alguns setores que acumularam resultados muito ruins, tanto em fevereiro como em março. E aí a gente pode destacar negativamente a fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, que ela pode ser explicada em parte ainda pelos efeitos do fechamento do estaleiro Atlântico Sul, apesar de ainda ter um estaleiro em funcionamento lá. A gente também tem uma queda forte na fabricação de sabões, detergentes e produtos de limpeza, que foram 2 quedas consecutivas, fevereiro. E a gente tem também uma queda brusca da metalurgia, que teve uma forte queda também. Já no sentido oposto, a gente tem números positivos, principalmente na fabricação de produtos alimentícios. Ela teve um acumulado de março a janeiro de 29,7%. No geral, a gente pode dizer que, como ela, por conta principalmente do isolamento que já começou a ser sentido da metade para o final de março, todos os outros setores sentiram bastante, mas os alimentícios, como estavam incluídos naquele grupo que continuaram suas atividades, eles conseguiram crescer muito a sua produção. Bem, passando para o setor de serviços, a gente vai que, de um modo geral, para o Brasil e os estados do Nordeste, desde fevereiro já vinham acontecendo quedas em fevereiro menor, mas aí em março a queda é muito grande. Com exceção em fevereiro, que foi do Rio Grande do Norte. Ele foi o único estado do Nordeste que apresentou um crescimento. Ele cresceu 2,4%. Já em março, todos os estados apresentaram queda, e o Rio Grande do Norte, que tinha sido um ponto positivo um mês antes, ele passou a ser um ponto negativo quando ele retrai 19,6%. Em relação ao Brasil, ele reflete também o que aconteceu na região Nordeste. Ele teve quedas sucessivas em fevereiro e em março, com uma queda de 1% em fevereiro, e em março ele caiu quase 7%, né, 6,9%. Quando a gente abre pelos setores das atividades do serviço, a gente pode observar que ele, em março, todos eles apresentaram queda. A maior delas foi os serviços prestados à família. Nesse grupo, o carro-chefe são aqueles voltados a bares e restaurantes, que eles já vinham tendo quedas expressivas, que eram notadas tanto na parte estadual, né, nas UFs, como na regional e, consequentemente, no Brasil. Ela sente muito impacto e cai 31,2% em março. Como é uma pesquisa ainda que vem de 3 meses, 2 meses antes, a gente ainda pode ser que aconteça algum tipo de melhora com a adequação desses serviços prestados à família pela questão de pandemia, questão de delivery, etc. O transporte, ela cai bastante, também 9%. Essa aí vai ser um pouco mais difícil de ter visto que o transporte público, viagens aéreas tiveram uma parada meio que generalizada, e outras também que foram serviços profissionais e os outros serviços também caíram em menor quantidade. Ação e comunicação caiu 1,1%. Passando para Pernambuco, aqui muda um pouco a comparação. Como a gente não tem dados sazonais de um mês para outro, a gente sempre compara com o mês imediatamente anterior do ano passado. Quando a gente faz essa comparação, a gente percebe que os serviços prestados à família em março continuou caindo em Pernambuco, essa mostrada, e o grupo que caíram. Serviços prestados caiu na ordem de 43,1%, e os outros serviços 21,1%. Os únicos que ainda apresentaram
queda, mas já vem mostrando uma diminuição, desculpe, alguns que ainda continuam apresentando altas, mas assim, uma diminuição é o transporte. O transporte ele tinha crescido de fevereiro de 19 para fevereiro, tinha crescido 8,1. Já em março ele cai 4,8. E aí vale a gente observar nos próximos meses se essa queda é contínua e se isso já está afetando, de certa forma, os transportes aqui em Pernambuco. A gente já tem algumas informações que podem sinalizar para isso. A diminuição da frota, a questão de restrição de circulação, podem indicar que isso vai acontecer, mas o dado oficial ainda provavelmente vai demorar para ser sentido. Serviços profissionais e administração e complementares, houve um aumento em março de 8,5% e o de serviços de informação e comunicação 2,9%. Com relação a serviços de informação e comunicação, tem um dado interessante. Normalmente, em comparação com os outros meses, ele apresentavam bons números nesse período. Mas como muitos insumos que o setor usa vêm do exterior, em especial da China, na questão de tecnologia, o setor já caiu muito em fevereiro, né, 0,8%, para o período. Já não é uma coisa tão normal de se acontecer e ele já apresenta um número negativo em março. Então, isso que eu tenho que apresentar a vocês. Obrigada, Cássia. A gente vai dar continuidade aqui falando sobre o comércio varejista, né? Só lembrando, destacando uma coisa que eu esqueci, que a gente estava com esse boletim pronto lá, pro dia 10, 12, já estava pronto para mandar para o Corecon, né, para fazer a diagramação, só que aí começaram a sair os dados de março, né, só vieram a sair agora em maio, dia 12, dia 15, começou a sair esses dados mais atuais, vamos dizer assim, e aí a gente teve que atualizar, optou, na verdade, a gente não teve, mas nós optamos por atualizar todo o boletim antes de mudar para a diagramação, para que a gente pegasse, captasse um pouquinho já esse efeito aí, que na verdade é um efeito da segunda quinzena de março, né, porque a gente começou a parar, por exemplo, em Pernambuco, no dia 16. Então, essa queda que a gente está vendo é da segunda quinzena de março para cá, né? Os dados que a gente está vendo aí é do comércio varejista, né? Do Brasil e dos estados do Nordeste. A gente sempre busca fazer essa comparação para a gente ver como o Pernambuco está no Nordeste. E o nosso indicador aí também é de variação mensal. Nesse caso aí é a variação do mês em relação ao mês imediatamente anterior. Né? Então, circuladinho aí em vermelho, a gente tem o Pernambuco, que caiu agora em março, 6,8%, o volume do comércio caiu 6,8%, também vinha apresentando uma queda, né, em janeiro em relação a dezembro, em fevereiro em relação a janeiro, mas o resultado de março chama a atenção, né, pela percentual de queda. E aí a gente fica atrás, Pernambuco fica atrás do Ceará, que teve uma queda significativa de 11,8% em março, e da Bahia e de Alagoas, né? Da Bahia que teve uma queda de 9,7%. A gente sempre busca comparar com Ceará e Bahia, porque são estados que são economicamente mais parecidos com o Pernambuco, né? Em termos de indústria e tal. Se a gente comparar, se a gente levar em consideração os dados para o comércio varejista ampliado, né, que é aquele que vai incluir as atividades de venda de veículo, moto, partes e peças e material de construção, a queda é bem maior. O Brasil apresenta em março uma queda de 13,7%, Pernambuco apresentaria uma queda de 16,9%. A segunda tabela, a segunda coisa que a gente vai trazer aí é exatamente por atividades também. Aqui para Pernambuco, especificamente para Pernambuco. Como é que se configura o volume de vendas do comércio e do comércio varejista ampliado por atividade para Pernambuco. Certo? Aqui, o indicador, o que a gente chama mensal aí, na verdade é um indicador que compara o mês de 2020 em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, a gente tem aí, é porque fica ruim de vocês verem, mas a gente tem aí, eu destaquei até no boletim,
a atividade 3, que é tecidos, vestiários e calçados, como uma das que teve maior queda, né? Caiu 28% em março de 2020, quando comparado a março de 2019. E eu também destaquei a parte de artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos, que teve um aumento de 12%. Não foi o que mais cresceu, né? O que mais cresceu foi o setor de móveis e eletrodomésticos. É uma coisa que chama atenção no boletim, na parte de comércio, é isso. O setor de eletrodomésticos teve um crescimento em março de 2020 de 29%, quando comparado a 2019. Então, ele deu uma puxada aí nesse setor de móveis e eletrodomésticos, que cresceu 19,8%. Mas o setor de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumarias e tal, cresce 12,6%, e é um setor que é considerado essencial e que continuou aberto, né? E além de ser essencial, né, e ter continuado aberto, farmácias e tal, houve uma demanda pelos produtos farmacêuticos, né, em virtude dessa pandemia. Então, marca março aí esse setor. O setor o outro setor essencial, que é hipermercado, supermercado, produtos alimentícios, teve uma queda, né, em março, quando você compara com o mesmo período de 2019, uma queda de 5,1%. Então, os dados mostram para a gente que o setor comercial já está sentindo, né, um efeito dessa pandemia, né, desse isolamento social. Quando você olha para o comércio varejista ampliado, que inclui aí, né, veículos, motocicletas, material de construção, a queda é bem maior, que está marcando aí 9,4% em março, né, quando comparado a 2019. Para março de 2019, o destaque aí foi, na verdade, para material de construção também, que caiu 19,3%. Então, de forma geral, quando a gente olha os dados para o comércio, né, do comércio varejista, o volume de venda do comércio varejista, independente do indicador mensal, mês a mês, ou mês de relação, eles estão mostrando aí que a gente já está sentindo, sim, um pouco não, né? Já está sentindo o efeito aí. Provavelmente não, esses dados eles tendem a ser ajustados nos próximos relatórios, às vezes aumenta um pouco, diminui um pouquinho, mas eles tendem a ser ajustados. E é interessante que o IBGE relata que 43% das empresas entrevistadas, do total das empresas entrevistadas, 43% relataram que sim, houve impacto, sentiram que as vendas foram alteradas e que eles atribuem essa alteração ao problema que a gente está passando, né? Ao problema da pandemia que a gente está passando. Né? A gente vai falar um pouquinho do IPCA, que é o índice de inflação, que também está presente no nosso boletim. A gente percebe que em fevereiro, a gente tem aí março e abril, é um dos dados que a gente tem mais atual, por exemplo, que não está tendo atraso em sair, de inflação, os outros a gente está tendo um certo atraso aí para sair, mas o IPCA de março mostra que a gente teve Pernambuco, né, destacando aí a região metropolitana de Recife, teve um aumento de 0,31% na inflação. Em março a gente tem queda, né, de 0,19%. A gente está, no dado de março, né, a inflação de março a gente está acima do Brasil, acima da inflação observada para o Brasil. Né, e em março a nossa queda foi menor também, a deflação foi menor do que o que a gente observa para o Brasil. Quando a gente compara o dado de março, e a gente compara com Fortaleza e Salvador, a nossa inflação foi maior, né? Maior do que a de Fortaleza, maior do que a de Salvador. Né? E também esse resultado para o IPCA também é mais ou menos esperado, dado o resultado dos outros 3 setores, né? Quando a gente olha, isso aqui é uma coisa que eu achei até interessante e que a gente provavelmente quem está indo no supermercado em Recife, eu não estou mais aí, mas quem está indo deve estar sentindo isso. Mas quando a gente olha por atividade, passa para o próximo, Cássio, por favor. Cássio, volta, isso. Quando a gente olha o IPCA por atividade, né? Por grupo de produtos, a gente tem que a inflação em março, o destaque aí na inflação de março foi para o grupo de alimentação e bebidas e habitação.
né? Habitação, sempre, tanto em março quanto em abril, a habitação, o que está puxando aí a inflação é gás e energia, né? São eles que estão puxando. Alimentação e bebidas, no grupo de alimentação e bebidas, a gente tem um conjunto de, deixa eu só ver aqui, peraí, tá? Eu anotei aqui só para me lembrar. Quando a gente está falando por grupos, né? Quando a gente está falando de alimentação, a gente tem 17 itens nesse grupo de alimentação e bebidas. Desses 17 itens, em março, apenas um teve queda de preço, que foi o que ele chama de panificados, né? Eles denominam como panificados. Então, dos 17 itens que estão aí no grupo de alimentação e bebidas, apenas panificados teve queda de preço em março. Quando você vai para abril, isso já dá uma mudada. Dos 17 itens que estão nesse grupo de alimentação e bebidas, 13 têm elevação de preço. E o que chamou minha atenção no sentido de que eu acho que eu estava percebendo muito no mercado é que os itens que mais subiram, né, dentro desse grupo foram aqueles relacionados a hortifruti. Então, frutas, hortaliças e verduras, cereais e leguminosas, raízes, enfim. Então, tanto em março quanto em abril, foram esses itens que mais subiram e que mais puxaram, né, a inflação. Quando aí eu destaquei também aí o setor de transportes, que é o que tem maior queda, né, tanto em março. Em março, ele tem uma queda de 1,31%, né, e em abril de 3,13%. E aí, no transporte, como o Cássio falou lá, aqui a gente está destacando a queda, no caso de Pernambuco, do transporte público, né, que em março caiu 13,14%, e de combustíveis. Dentro do grupo de transportes, aí a gente tem transporte público e combustível. Em março, o transporte público teve uma queda de 3,14% e combustíveis de 1,94%. Quando a gente vai para abril, o setor de transportes tem uma queda, né, uma deflação de 3,13%. E aí a gente tem que no item combustíveis a queda foi de 9,69%. O transporte público já não se destaca, mas o combustível, a queda em abril foi de 9,79%. E aí eu acho que é isso que eu destaco. Esse outro item que caiu em abril foi saúde e cuidados especiais, né? E teve queda no preço, que foi uma coisa que, teoricamente, me surpreendi, porque teve queda no preço de produtos farmacêuticos, o que puxou para, né, a queda aí nesse setor, né? Então, o boletim da gente desde o boletim de fevereiro, do segundo boletim, a gente não conseguiu colocar no nosso boletim dados sobre emprego, porque não estava saindo. E até agora não está saindo. Então, quando a gente entra no site do CAGED, essas informações não estão atualizadas lá. Os últimos dados que tem lá é de dezembro de 2019. Então, nossos boletins estão saindo apenas antes a gente incluía, né, emprego, mas agora estão saindo só com essas 4 variáveis. Só que aí ontem foi publicado, né, foram publicados os dados do novo CAGED, que o pessoal está chamando de novo CAGED em relação ao emprego, e aí a gente pegou a apresentação. Esses dados não estão disponíveis ainda, a gente procurou, eu procurei, Cássio procurou, nós não achamos, mas aí a Cássio achou a apresentação que eles fizeram, e tem alguns dados para Pernambuco que a gente vai destacar aqui só. Isso aqui foi uma coisa que a gente fez agora, gente. Assim, a gente colocou agora, está exatamente igual, a gente copiou lá da apresentação e colocou aqui, né? Só para a gente ter uma ideia de como está o saldo de empregos, né, em Pernambuco, já que saiu ontem e a gente não tinha conseguido colocar no nosso boletim. Esse primeiro slide aí, ele mostra o saldo de emprego formal por atividade econômica no acumulado de janeiro a abril para o Brasil como um todo. Então, ele mostra que a queda maior, ou seja, o saldo negativo maior foi na parte de comércio, né, reparação de veículos automotores e motocicletas. O segundo foi no setor de serviços e o terceiro foi na indústria. Aí você tem uma queda aí de 21.837 postos no setor de construção
E a agricultura e pecuária conseguiu um saldo positivo no emprego. Então, a gente tem setor indústria, serviços e comércio com queda, né, no saldo de empregos, e construção também, ou seja, só o setor agrícola que conseguiu gerar emprego, conseguiu criar vagas, né, de emprego. Esse segundo gráficozinho que a gente trouxe lá, não vai dando para você ver, mas ele está mostrando por estados, o saldo de emprego formal por unidade de federação para abril de 2020. Quando a gente olha esse dado, Pernambuco, ele ocupa o terceiro lugar do Nordeste, né, em saldo, ele teve uma queda de 24 mil, né, ou fechou 24.965 postos de trabalho, né, teve uma queda de 24.965. O primeiro lugar foi a Bahia, com 32.472, e o segundo lugar foi o Ceará. Então, Pernambuco está em terceiro lugar quando a gente olha os dados de abril. Mas só para abril. Mas quando a gente olha no acumulado do ano, de janeiro a abril, Pernambuco está em primeiro lugar no Nordeste, né, com 53.550, e é o quarto do Brasil em termos de saldo negativo de emprego formal. Ele fica atrás só de São Paulo, que é o primeiro, do Rio de Janeiro e de Minas, depois em Pernambuco. Então, eu achei legal trazer só para a gente ter uma noção, porque a gente tá sentindo muito o fato de a gente não estar colocando isso no boletim, assim, para a gente sim, né, perceber como é que está, e aí como saiu, a gente trouxe só para mostrar um pouquinho como é que está a questão do emprego aqui. A última tabelinha foi só um recorte que eu fiz para tentar comparar exatamente esse saldo, né, do Brasil, do Nordeste e dos estados de Pernambuco. Passa a tabela, Cássia, por favor. A última. Isso. Fica ruim a visualização, mas tá aí confirmando aí, eu peguei para dar uma confirmada o saldo para Pernambuco de 24 mil, né, 24.975, no Nordeste foi um saldo negativo de 26.834, e aí aqui ele traz também a variação, né, só que aí nem vou falar da variação, porque acaba que eu nem olhei lá que variação é essa que ele está comparando lá. Mas eu acho que esses dados aí já dão uma ideia de como está a questão do emprego, né, o saldo do emprego formal em Pernambuco. Aí a gente já tem para abril, isso é bem legal, porque já pega mais ainda o impacto dessa pandemia. E aí eu estou achando que vai dar para a gente fazer pelo menos um relatório aí, um recorte aí disso, e fazer um relatório para Pernambuco. Mas é isso que a gente estava pensando em fazer isso hoje, galera. Só trazer para vocês um resumo do nosso boletim, o boletim que está disponível já, publicado, mais detalhado, mas a gente quis focar mesmo para Pernambuco, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, professora Keynes e Cássio também. Excelentes números, né? Quer dizer, não tão excelentes, porque a conjuntura está bem adversa, mas é bom a gente saber o tamanho da diversidade, até para a gente poder se preparar para enfrentar os cenários futuros, né? O que chama atenção, né? A queda dos... Eu vou fazer só uma pequena observação que me chamou mais atenção, nem foi tanto Pernambuco, foi Ceará, né? Como retraiu, né, na indústria, no serviço. E aí a gente pode correlacionar isso ao fato do Ceará, por exemplo, ter uma indústria, quando a gente olha o desempenho da indústria lá, a ser muito intensiva em mão de obra, né? E aí, quanto maior que a indústria de calçados, têxteis, e aí quanto mais intensiva foi em mão de obra, significa que há uma tendência da retração ser maior devido ao fato da gente estar em quarentena, né, e estar evitando esse contato. Tá? Então, são muitas informações, muitos números, é isso. Eu vou abrir a palavra, não sei se já tem alguém inscrito aqui para fazer algum comentário, mas eu deixo a palavra aberta para os colegas que queiram contribuir aí nessa discussão. E Pernambuco... Eu gostaria Pernambuco... de fazer um comentário.
Vou passar a palavra para o professor Kerlin, né? Pernambuco, só para finalizar, está relativamente menos ruim do que Bahia, né? E o Ceará, que são os principais estados do Nordeste, mas a gente está tendo uma retração muito forte. Então, vou passar a palavra agora para o professor Kerlin, tá bom? E vou fechar aqui meu microfone. Obrigada, Keynes, e obrigada, Cássio, pela apresentação. Bom, primeiro que eu acho que sempre é muito bom você como ter dados. Então, o poema tem toda a razão. Por maior que seja a dificuldade, é melhor que seja uma dificuldade medida do que uma dificuldade que você não tem os elementos para tomar decisão, ou pelo menos para se preparar, qualquer coisa que seja. Mas de tudo que apareceu aí, que tudo coisa muito importante, tem que ter esses dados todos, o que me chamou a atenção mesmo foi o dado de inflação. Quer dizer, eu fiquei realmente muito espantado com essa inflação de mais de 2% no mês de março, quer dizer, no IPCA. Eu já sabia disso porque eu vivo no mundo, escuto as pessoas e vejo. Mas esse dado aí significa simplesmente a inflação, eu anualizei aqui, de 30% ao ano em alimentos. Então, realmente, é uma inflação muito alta de alimentos, muito alta. Inflação de 30% ao ano é algo que está completamente fora da nossa experiência nos últimos 20 anos, pelo menos, né? Então, realmente, apesar de a gente saber que o preço dos alimentos tem uma componente sazonal muito forte, mas não é esse o caso, não. O caso é que, realmente, com a crise, com o Covid, houve realmente uma corrida para compra, uma certa estocagem, né? E isso realmente fez com que os preços subissem muitíssimo. Quer dizer, Pois é, Kelly. a nossa velha e conhecida lei da oferta e da procura, como sempre, dá respostas na hora que a gente precisa. Quer dizer, houve realmente uma puxada grande da demanda e os preços de alimentos foram lá para cima. Agora, foram mais além do que eu esperava. Eu estava pensando uma coisa bem menor do que 30% ao ano. Beleza, é somente isso. Você falou isso, Kelly, e eu me surpreendi também, inclusive porque assim, o pessoal falava muito que a demanda para estocar e tal, mas quando você olha por exemplo, você tem a parte de hortifruti com variações de 21% ao mês, se você considerar tubérculos, raiz, isso não é coisa que você estoca. Né? Quando eu estava em Recife, eu ia era uma coisa que eu ia toda semana, porque eu como, gosto de comer muita fruta e tal, e eu sentia toda semana que estava mais caro. Então, não é só porque as pessoas estão demandando mais para estocar, né? E tem aí também a questão sazonal, como você falou, de produção e tal. Eu teria dois pontos para tocar aí, que seria, primeiro, os hortifrutos granjeiros, principalmente o hortifruti, eles são muito sensíveis ao tempo. Então, quando começam as chuvas, começa, digamos, chegar as águas de março, é normal que esses preços subam. Mas, de todo modo, é muito alto esse preço aqui. Mas será? Só uma hipótese a levantar. Existe uma informação ou uma pressão muito grande na mídia para que tenhamos uma alimentação mais saudável e que a maneira de se preparar para o convite é ter uma alimentação mais saudável. Então, todo mundo está dizendo, coma mais fruta, coma mais verdura. Eu sempre comi, eu sei, você também. Mas existe uma pressão muito grande nesse sentido. Provavelmente, isso teve também efeito sobre os hortifrutos, muito embora, como eu digo, a componente maior deve ser mesmo a componente sazonal. Mas, repito, 30% em crescimento de alimentação, as pessoas têm razão de estar reclamando dos preços. Ok, Keide. Obrigada, Kelly, pelo comentário. Eu poderia fazer um comentário também, mas eu não sei se tem alguém já inscrito. Eu estou vendo ali, professor Thales, eu acho que estava com a mão levantada primeiro. Pode começar, Thales, depois eu vou. Em primeiro lugar, eu quero dar parabéns a Keynes e ao Cássio e ao departamento por ter feito essa aproximação com
com o Corecon aqui, né? E isso tem resultado ganhos para o departamento. Um deles é participar desse produto que acabou de ser apresentado, né? Então, foi um projeto bem sucedido, vamos dizer. Considero um projeto extremamente bem sucedido e importantíssimo para um departamento de economia, né? Parabéns a todos que Obrigada, trabalharam Thales. para esse projeto, né? A minha questão, sobre essa questão dos alimentos, nós temos sentido isso semana a semana no abastecimento aqui de casa. Os preços, eu diria que tem um problema também de dificuldades no abastecimento, né? O acesso a alimento, a alimentação, de alguma forma esse fluxo tem sido afetado pela Covid, né? E os comerciantes têm aproveitado também para cobrir perdas, porque eles, né, cobrir perdas e refletindo em preços mais altos. Agora, a minha pergunta mesmo estou espantado com a queda da atividade econômica e perguntaria, o trabalho agora está até março, e abril e maio, que nós estamos no fim de maio. Pois é, Thales. O que é que a gente pode esperar? O que é que vocês esperam encontrar? É isso aí. Eu O que espero... espera encontrar nos dados de abril e maio? Eu espero, não sei se vocês vão concordar, mas eu espero que esses dados fiquem piores, né? Porque, assim, mas esse resultado que a gente tem aí, a gente está tendo problema com o atraso que a gente está tendo na divulgação dos dados, né? Então, por exemplo, esse daí que a gente está publicando, veja que quando o Estado, quando o prefeito decretou o fechamento de alguns comércios em Recife e a academia, foi 16 de março, foi quando a gente parou, 16 de março. Então, a gente não pegou nem esses dados não tá refletindo só a segunda quinzena, é o mês de março todo. Então, talvez, quando eles vierem a ser revistos na próxima publicação, a gente até tenha um pior desses dados de março. E eu acho, assim, não sei, eu não tenho otimismo de achar que os dados para abril, por exemplo, serão melhores ainda do que esse, não. Posso até estar enganado. Mas eu estou falando pela questão da pandemia como um todo mesmo. Assim. Então, eu acho que a gente pode ter ainda alguns resultados ruins. Eu não sei se vocês concordam aí, mas eu acho que a gente pode ter alguns resultados ruins ainda em abril aí, maio. Assim, em relação à parte da indústria, a gente tem uma coisa bem interessante que eu até acho que esqueci de comentar durante a apresentação. Janeiro, fevereiro e março do ano passado foram muito bons. O setor industrial, de um modo geral, tinha a expectativa de que a crise política fosse maior do que a crise econômica. Então, a entrada de um novo governo talvez melhorasse as coisas. Então, assim, foi observado que a produção industrial cresceu bem, assim, em relação a muito tempo atrás, antes da recessão, que a gente não tinha visto um crescimento tão bom quanto. E um dos fatores de ter apresentado uma queda até, de certo modo, grande, um dos fatores é esse. Outro fator também em relação aos próximos meses, o que pode acontecer é o seguinte, a gente pode, como a provável liberalização vai ser em blocos, talvez o setor de serviços ainda, como um todo, sinta muito a questão de ser muita coisa ali vai ser uma das últimas a voltar. Já o setor industrial, talvez nem tanto.
Então, vai depender muito também de como é que vai ser feita essa reabertura e de quanto tempo vai demorar para ser feita essa reabertura. Outra coisa, Cássio, por exemplo, na parte do comércio, serviços e comércio. Serviços, com certeza, vai ficar ruim ainda, porque é um setor que está muito afetado. Quando você pega a parte do turismo e tal, está bem afetado, né? Mas na parte do comércio, por exemplo, se esperava, qual era a expectativa? Era que o comércio apresentasse uma melhora em maio por causa do Dia das Mães, em abril por causa do feriado da Semana Santa. E exatamente por causa da pandemia, nada disso aconteceu. Então, talvez até, como o próprio Cássio falou, não sei como é que vai estar os dados por causa do delivery, enfim. Mas eu acho que, de uma forma geral, até pode ter uma queda menor, mas eu ainda espero uma queda. Assim. Ou, como o Cássio bem falou, né? Dependendo dos setores que forem voltando, a gente começa a ter algum resultado melhor. Próximo a Luiz Maia. Eu queria aproveitar para parabenizar também. O trabalho de vocês é muito bom. Eu gosto muito desse boletim. Acho que, como o Thales falou, é uma excelente maneira de aproximar-se do Corecon e permitir aos nossos alunos, ex-alunos, essa relação com economistas importantes aí do nosso estado. Eu só queria expressar aqui uma certa preocupação na leitura que a gente pode fazer sobre os dados de inflação. Há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu estudei os índices de inflação no Brasil. E naquela época eu percebia que a nossa metodologia de cálculo do índice era uma metodologia relativamente desatualizada, em que a gente tem um sistema de coleta bem robusto para os preços, mas a gente tem um sistema de ajuste marginal nas quantidades, fazendo com que a gente dependa de uma leitura dos hábitos de consumo muito, muito marcada pela pesquisa de orçamento familiar. É claro que a gente teve aí a entrada de uma nova POF recentemente e que supostamente a gente teria mais de perto a capacidade de capturar o hábito de consumo das famílias e daí o seu custo de vida. Mas o momento que a gente vive, a partir de março, não tem nenhum tipo de paralelo com o processo de formação orçamentária do consumidor anterior a isso. Então, a gente está diante de um daqueles momentos em que a nossa lida com desconfiança. Eu sei que existe, não é que a gente não faça ajuste nas quantidades, mas é que a gente não faz, a prioridade na coleta é em relação a preços. E aí a gente tem uma tendência a subestimar as variações de certas categorias de bens, aqueles para os quais teve uma mudança muito grande nos hábitos de consumo, e a gente tende a subestimar aqueles que a gente teve mudança nos hábitos de consumo. Então, o momento de mudança de março para abril e pelos próximos 2 ou 3 meses, a gente precisa ler com desconfiança, salvo aí alguém que tenha melhor informação. Se não me engano, a nossa tecnologia de metodologia ainda é um índice de Laplace. A gente não utiliza um índice de Fisher, né, que seria o índice ideal, que teria a atualização periódica, tanto de quantidades e preços. Mas se alguém puder me esclarecer isso aí, eu acho que essa que é a leitura. Oi, Luiz. Eu queria comentar, na verdade, todos os índices de inflação são calculados a partir do método de Laspeyres, né? No mundo. Então, a gente sempre vai estar incorrendo nessa dificuldade, porque a nossa cesta de referência, que ela vai ser do ano base, e aí foi da última POF, ele vai estar sempre
defasado? Porque a gente muda de consumo constantemente. E diante de uma pandemia, eu acho que essa situação se agrava mais, porque essa pandemia ela tem uma escala global. Então, realmente, aí essa limitação que os índices de preço têm, eles se tornam, essa limitação ela se torna mais exacerbada nesse quesito que você falou, porque o período base que ele está sendo firmado foi num período de certa estabilidade, enfim, e que agora a gente perdeu essa referência, né? Os nossos comportamentos não condizem mais com aquele problema. Agora, eu acho que isso não é uma peculiaridade do Brasil. O mundo vai estar incorrendo nesse erro. Então, minha contribuição é nesse sentido. Não, pois é. Poema, você até me corrigiu aí em relação ao nome. Eu falei Laplace e você me corrigiu para o Lasper. Obrigado pela correção. Eu sabia que você ia falar Lasper em vez de Laplace. Mas veja, Luiz, agora, só para responder a Poema, só um minutinho, Kelly. Nos Estados Unidos, eles calculam um índice de Fisher para índice de preços. O Bureau of Economic Research faz isso, inclusive com séries históricas. Então, não é todo mundo que tem essa fragilidade, não. O Brasil, mas aí o índice de Fisher, que é uma média, né, geométrica, do índice de Lasper e do índice de Paat, realmente, aí fica melhor, mas ambos os métodos trazem limitação. Uma dificuldade do índice de Fisher é você estabelecer uma cesta de consumo no presente e jogar ela para o passado. Então, ainda assim, o que eu estou dizendo é que os índices, por definição, vão ter essas limitações, e diante desse cenário que a gente teve uma mudança muito brusca de comportamento no curtíssimo prazo, a gente deve olhar com certa cautela os números de inflação. Agora, como você ressaltou, e você tem toda a razão, países mais desenvolvidos, inclusive, atualizam mais cedo as bases, né, do ano de referência. Então, nesse sentido, eu acho que a gente, que é um país em desenvolvimento, a gente está mais defasado. Mas foi interessante esse seu ponto de vista, foi ótimo. Também queria... Não sei se o professor quer comentar ou quer ler. Luiz, eu estou querendo falar também sobre experiência. Quer dizer, eu trabalhei na equipe, eu dirigi uma equipe montando o índice de preço junto com o IBGE, que acompanhei durante uns 10 anos. Então, eu tive que aprender também, como você, bastante sobre índice de preço. E sei que todo índice de preço tem problemas sérios, porque não muda só a cesta, tem mudança tecnológica. Estou acompanhando hoje um computador e daqui a 6 meses esse computador não está mais nem à venda, eu tenho que fazer uma substituição por outro semelhante. Uma roupa que você compra hoje sai da moda e você tem que botar uma semelhante. Tal. Isso faz parte do dia a dia de quem trabalha em índice de preço. Quer dizer, a gente sabe o tempo todo dizer, os pesquisadores chegar de campo e dizer aquele sapato daquela moda não tem mais nas lojas, não, que é o sapato padrão. Quer dizer, porque o mecanismo é simples. Você vai, peso da família, depois peso da família, grupo, dentro do grupo, vai até que chega produto, local de compra, hora de coleta. Por exemplo, nas feiras, se você coleta, digamos, 9 horas da manhã os preços de alfaces, você não pode numa semana calcular às 9 da manhã e na outra semana calcular 5 da tarde, porque aí você pega o preço da xepa e o preço da xepa vai aparecer que a alface está baixando. Então, eu conheço, pelo menos conheci muito bem o sistema do IBGE, porque foi o IBGE que nos ajudou a montar o índice de preço. E eu digo que é um sistema muito bom, muito bom. Eu concordo que esse problema do índice de Fisher é um problema tal, mas esse é uma referência internacional, o índice Lasper. E eu concordo que numa hora dessa, o Luiz está falando de uma coisa absolutamente clara. Quando você tem, digamos, um choque de preço, você tem uma mudança muito rápida na cesta, porque simplesmente os consumidores trocam de produtos. Então, mas eu estou achando que nesse caso aí, a gente não está falando de uma... Isso é muito mais comum se eu tivesse, por exemplo, a inflação do chuchu, a inflação do feijão e tal, mas eu estou falando de uma inflação de um grupo bem maior. Então, eu estou falando de um grupo de hortifrutos granjeiros que é um produto, é um grupo
que certamente houve muita troca aí dentro. Alguém que comprava, que gosta de alface crespa, o alface crespa subiu, ele foi para a americana, ou foi para outro tipo de alface, alface lisa e tal. É diferente da inflação do chuchu, da inflação do feijão, que aí a troca realmente é muito forte, é muito, muito forte. Mas quando você tem, eu não estou falando de um produto, estou falando da inflação de um grupo de produtos. Aí as trocas já ficam, o efeito troca já fica bastante minorado, na minha opinião e na minha experiência. É assim, só para a gente não monopolizar o debate, passar para a Ana Amazonas, que eu acho que é a próxima inscrita, mas a mudança ela é radical, e aí não quer dizer que o índice tem que ser jogado fora. É que a minha fala é que a gente tem que lê-lo da maneira com que ele se expressa. Então, o que o índice de inflação de abril expressa? Ele expressa qual teria sido a variação no custo de vida médio se nada tivesse acontecido. Verdade. Verdade. Ainda sobre índice de preços, vou esquentar um pouquinho mais. Eu estava tentando ler aqui no boletim, a gente tem também o setor de transportes caindo bastante, se colocasse, quer dizer, em abril, né, o setor de transportes caiu 13%. Eu queria lembrar também que a gente teve o preço do petróleo, preço do barril de petróleo negativo, né, que foi aquela crise que teve também em abril, que foi 13%, e vai afetar a gente, ainda não afetou. Temos ainda, para esquentar um pouco a inflação do setor de alimentos e bebidas, a gente vai ter a alta do dólar influenciando bastante, né? Porque acho que em fevereiro o dólar também começou a pipocar e quando entrou a Covid mesmo, ele chegou a 6, acho que foi a 6, né? Ou quase 6. E isso também vai influenciar porque vai pegar o preço do trigo, né? Então, só esquentando mais debate. E uma outra coisa que eu estava vendo é que, na verdade, o índice de inflação está mostrando deflação. E ele mostrou deflação para alguns, se a gente pegar. Eu queria só uma explicação sobre essa tabela dos índices que vocês colocam. Abril em relação a março e março em relação a fevereiro, né? Só confirmando o IPC que vocês estão mostrando, que deu 0,31 em março, no mês em relação ao mês anterior. E o IPCA de abril abril em relação a março, né? Então, está dando uma queda, ou seja, a gente está deflacionando, porque quando a gente pega ele, a variação mensal para Recife, que deu muito negativo, né? Para Recife deu 1, alguma coisa, então esse que eu só queria saber essa variação que vocês estão falando nessa última tabela, não no gráfico, porque o gráfico deu menos 0, quase 20, 0,2 e 0,19. Então, é isso mesmo. Então, só confirmando, é um mês em relação ao outro. E aí a gente tem deflação, né? O mais interessante é que ninguém sentiu que houve realmente deflação e a gente teve uma pequena diminuição do preço. A outra coisa é sobre as bases. Quando a gente pega, como o Cássio disse, que a gente pega o ano passado e compara com esse ano na PIMPF, a gente está realmente tendo um começo de março muito bom lá na PIMPF do ano passado. E a gente, então, perdeu esse ano 2 vezes. A gente perdeu porque teve uma base baixa comparada com uma base alta comparada com uma atual muito baixa, aí a gente tem uma queda muito grande, a gente teve uma boa, uma muito baixa, e a gente está comparando também os efeitos da Covid, que já foi uma diminuição das atividades. E a gente vai ter uma maior também porque, deixa eu chegar lá para ver, mas a gente vai ter uma outra, porque o pessoal do Agreste, que foi a área do vestuário,
caiu quase tudo, né? Quase tudo parou. Teve muita gente quebrando, uma quebradeira. Então, quando a gente for pegar os dados com os pesos de vestuário que vão influenciar no índice geral, a gente vai ter uma queda muito grande, especialmente no mês de abril, que foi quando eles não aguentaram mais, né? E são pequenos produtores, né? E aí a gente vai cair bastante. Então, se a gente pegar aqui que estaria fabricação de produtos têxteis, que já em março tem uma queda de 3,8%, eu acho que em abril a gente vai sofrer bastante com isso, né? Eu não vi aí na produção industrial a entrada. Eu não sei se a Jeep está funcionando, mas a Jeep é uma de veículos que puxa bastante, né? Eu não sei se ele está aí, porque eu acho que não sei em que segmento ele. Eu acho que ele entra fabricação de máquinas, aparelhos e materiais. Não pode ser aí, eu não me lembro bem onde é que é. Mas eu acho que a Jeep, se continuar a funcionar, está ótimo. E uma outra coisa que a gente não tem na nossa indústria é que a parte a refinaria está funcionando. A nossa refinaria também está funcionando, então não deixou cair tanto. Materiais, minerais não metálicos, né? Fabricação de produtos que, inclusive, está aqui muito baixo, está uma queda de 6,4%, mas a refinaria, se eu não salvo engano, ela está funcionando, né? Então, isso também não pegou muito a indústria. Então, para a indústria, são duas coisas. E a gente vai ver como é que fica depois, né? Então, eu acho o trabalho de vocês bem interessante, acho ótimo essa interação que vocês têm com o Corecon, né? Então, parabéns pelo trabalho. Né? Obrigada, Ana. Obrigada a todos, na verdade, né, pelos elogios. Você chamou a atenção para uma coisa bem interessante, Ana, que eu também realmente não tinha pensado, essa questão do setor têxtil, né, de Pernambuco. Então, eu acho que a gente vai ver alguns resultados ruins ainda aí pela frente. Vai ser bem interessante, quer dizer, vai ser muito ruim, porque a gente vai ter que se segurar com alguma coisa, né? Senão a nossa indústria vai sofrer como sofreu, por exemplo, quando o governo abriu, né, na década de 90, que abriu realmente a parte de tecido e vestuário, que quando ele pôde você podia trazer de fora a nossa indústria têxtil, que era uma tradição, né, as tecelagens e tudo, fecharam todas, inclusive a Braspero, que era só de linho, aqui também fechou. E agora a gente está com possivelmente o polo de vestuário lá de Caruaru, Toritama, etc., muito comprometido, porque máscara não vai funcionar, né? Somente máscara não vai funcionar. Então, esse segmento vai ser um problema sério. E aí, com isso, você vai ter que recompor a PIMPF. E não se recompõe a PIMPF tão facilmente, né? Porque o índice geral da indústria é uma composição, né, proporcional para poder dar o geral. E a gente já teve muitos compromissos, não sei quando é que vão mudar a base, né? É isso que eles chamam, mudar a base da pesquisa. Né? Ana, e sem falar que esse setor têxtil também vai estar, talvez aí esses dados para abril do saldo de emprego já seja reflexo também desse setor, né? Porque a PIM, a PMC e a PMS que a gente trabalhou foi de março, né? Porque está atrasado, mas esse do emprego que a gente estava colocando aí é de abril já, né? De abril, e o acumulado de janeiro a abril. Então, talvez isso já esteja captando aí, esse saldo negativo aí do emprego já esteja captando muito desse setor também aí, né? Setor têxtil. Quando você bota a concentração, né, do emprego, você vê que só em abril você tem 50% do saldo. Ou seja, janeiro, fevereiro e março é metade do que foi a queda de abril. E a queda dos empregos foi em todos os segmentos, não foi... e tudo, né? Caiu muito porque você realmente botou para fora, porque você não conseguiu suportar
tempo todinho com o pessoal trabalhando, né? Então, e eles seguraram esse dado da RAIS porque foi uma queda talvez até maior, e eles estão tentando entender o que foi que aconteceu. Né? E teve também o problema quem é a empresa responsável para colher esses dados. Eu acho que teve um problema do contrato dela com o governo federal, mas DataPrev, né? Se eu não me engano, que é particular, e ele andou brigando com a DataPrev, aí por isso também que demorou os dados. Mas eu acho que a questão do emprego vai vir terrível, porque 50% só em abril desse acumulado do ano é muita gente. Mas eu vou ficar mais caladinha. Só para um comentário do que a professora Ana Paula falou, eu moro aqui em Igaraçu, é vizinho a Goiânia, e a Jeep, logo, se eu não estou enganado, logo após o isolamento começou a ser colocado em prática aqui na região metropolitana, eles deram férias coletivas a uma boa parte dos empregados. Eu não sei a questão lá da refinaria. E ela não, se eu não estou enganado, nem automóveis, nem a parte de refino de petróleo entra na PIN também. É muito por conta da pesquisa estrutural que vem antes, que naquela época feita não existia nenhuma das duas malhas aqui no estado. É verdade, Cássio, nenhuma das duas, porque a base da PIN-PF é uma base mais antiga, e eles vão ter que rever para poder incluir. Mas a gente tem como pegar isso através do comércio de veículos, por exemplo, emplacamento, tem como ver pelo comércio exterior, o Siscomex, você pode ir lá ver. A questão do petróleo, você também pode ver em outros indicadores, né, de produção, então tem como pegar. Agora, como incluir isso no PIB, eu acho que Claudinha que vai poder dizer como é que ela faz esses cálculos dela para poder incluir. E a PIN-PF tem que ser revista, e essa é uma batalha de Pernambuco e de outros estados também que têm novas atividades nas quais você tem a produção física industrial, e você vai ter que fazer uma estimativa para poder incluir esses novos segmentos. Né? Por exemplo, a gente demorou para poder colocar a tecnologia da informação, nosso CESA aqui, com as indústrias pequenas. Isso levou um tempo para você poder incluí-los lá na sua pesquisa, tanto na pesquisa mensal de serviços, quanto na parte de indústria também. E tem que ser uma coisa, né, pensada e discutida junto com o IBGE para poder incluí-los. Ana, uma curiosidade minha, que eu quero a sua opinião de pesquisador. Eu fico pensando o seguinte: o setor de vestuário e calçados. Veja bem, esse setor vai ser extremamente afetado pela recessão. Uma pergunta que eu faço é o seguinte: todos nós estamos agora com roupas e calçados que economizamos durante 3 meses ou talvez 4. Todo mundo que olha para o guarda-roupa, para a sapateira, está vendo a quantidade absurda de roupa e sapato que tem lá. Eu acho que vai haver uma retração enorme na demanda de vestuário e calçados, exatamente por esse efeito estoque. Estamos todos estocados, então esse consumo de 4 meses simplesmente não foi realizado e não vai haver substituição. Quero a sua opinião de pesquisadora sobre isso e de quem queira dar essa opinião. De pesquisadora e de consumista, bom, consumista eu nunca fui, né? Mas assim, de pesquisadora você vê que quem consome, consome. Certo, Kerler? O mais interessante é que as pessoas têm o hábito de comprar mesmo sem ter necessidade. Agora, o que a gente vai ter é uma coisa que a gente pensou que talvez modifique com o tempo. Se lembra quando a gente teve o apagão e todo mundo teve que, por exemplo, não acender a luz do terraço? Não acenda a luz do terraço não, porque eu só tenho 100 kW ou 200 kW para poder consumir o mês inteiro, e você teve que fazer opções. Eu acho que a gente, depois dessa Covid, a gente vai refazer todo o nosso pensamento de como a gente gasta o dinheiro da gente. Porque vocês viram o volume de poupanças aumentou, né? Agora tem gente que não consegue poupar, né? Mas quem conseguiu de alguma forma, porque deixou de comprar, a classe média, ela de alguma forma ela poupou de alguma maneira. Então eu acho que essa questão do vestuário vai ser afetado, agora não assim tanto
né? Porque as pessoas que compram, né? Vão lá para o shopping, vão passear no shopping, compram por impulso ou por alguma outra coisa. Mas muita gente vai rever o seu consumo, vai passar a pensar o que é essencial, né? Porque, afinal de contas, nós estamos num momento que diz assim, olha, se eu pegar esse negócio, eu estou morta. Aí essa mentalidade vai mudar muito dos nossos hábitos de consumo. Não só para vestuário, mas também de como a gente tem perspectiva de vida. Né? Tá mudo, tá Acho mudo. que o professor Kerley está falando, mas está desligado, né? O microfone. Não, Tem beleza Álvaro, acho que tá pelo inscrito. comentário, mas é só isso. Eu acho que esse efeito estoque em vestuários e calçados vai ser um determinante forte do consumo nessa área durante o resto do ano. Beleza. Eu acho que é o Álvaro o próximo que está inscrito, se não me engano. Professor Álvaro, sim, cadê ele? Ah, tá ali. Boa tarde, gente. Parabéns, Cássio, parabéns, Quinhos, pelo trabalho. Só vou compartilhar aqui com vocês algumas notícias que podem corroborar com a leitura de que o setor lá de eletrodomésticos e móveis aumentou. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, foi dado da revista Veja, eles colocam que a venda de notebooks, logo quando começou a pandemia, ela cresceu 112%, foi comparado ao Black Friday, pelo quantitativo. Já com relação à questão da estruturação de trabalhar em casa, o site Mercado Livre ele registrou um aumento de 87% na venda de cadeiras para o pessoal que é cliente deles. Basicamente, só o Mercado Livre ele colocou 2.700 pessoas trabalhando em casa. Então, o que vai revelar também para a gente é a mudança do padrão de consumo. E a gente também percebe o seguinte, algumas cadeias produtivas foram interrompidas. O serviço de abastecimento ele tem uma determinada logística, mas ele passou a ter outra. Até a questão da movimentação de carga por vias terrestres passou a ter dificuldades a partir do momento que não tem fornecimento de alimentação na beira da estrada pela fechamento total de serviços como restaurantes, bares e até postos. A questão as lojas de conveniência. Então, a partir do momento que existe dificuldade, essa dificuldade pode se refletir ou não no preço. E porque a dificuldade de ter acesso, a partir do momento que a minha oferta ela não está mantendo um padrão de oferta, ela está sofrendo dificuldade, e a oferta vai continuar existindo, ela vai passar o custo que ela está sendo imputado pelo novo sistema de logística e abastecimento. Agora, o que me preocupa não é agora, é na retomada. Quais são as cadeias logísticas que foram derrubadas? Qual foi o nível de fornecedores que foram derrubados? E se ocorrer a retomada do volume de demanda próximo à pós-pandemia, a gente consegue retomar isso ou o nosso índice de inflação vai pipocar? Vai, de fato, ter um empobrecimento generalizado da população a partir da questão do consumo. Isso só o futuro vai dar, mas eu presumo que sim. Vai ter alguma perca da capacidade de compra das famílias, depende do salário, principalmente também tem a perspectiva de manter níveis salariais congelados ou até na redução, que muitas famílias tiveram agora no momento, chegando a incentivada até 80%. Então, são alguns questionamentos que eu coloco aqui e, mais uma vez, parabenizo, como foi colocado aqui, quanto mais números, mais a gente compreende a realidade e a gente começa a ver como é o comportamento da sociedade. Obrigada, Álvaro. Eu gostaria só de complementar o professor Álvaro. Álvaro, eu acho que não tem um risco na retomada da gente explodir a inflação, não. Porque o desemprego está muito forte, a queda da renda foi muito alta. Vai voltar, né, um nível de inflação, por exemplo, pelo Banco Central, o nível de inflação esperada para esse ano, né, de acordo com o Boletim Focus, para o Brasil, é menos de 2%, né? Então, a projeção feita nessa semana. Obviamente, a cada semana a gente tem uma mudança de cenário e que não é desprezível, são mudanças fortes. Mas não, eu particularmente não acredito que a gente vai ter uma superinflação com a retomada no curto prazo, não. Eu acho que a queda no PIB, na renda, né? PIB é renda, então é muito grande. Enfim. Vou passar a palavra. Tem mais alguém querendo? Eu gostaria só de fazer um comentário para conectar essa discussão nossa. Parabenizar, né, a Keynes
Cássio aí, todo o grupo, parabéns pelo trabalho. Também acho muito rica essa nossa oportunidade aqui de estarmos transferindo, né, conhecimentos, impressões, experiência. O grupo fica muito forte, né, quando o conhecimento de cada um se soma, né, num ambiente como esse. Eu acho que o grau de externalidade ele é muito grande. E então esse trabalho demonstra isso, né? Temos discutido aqui vários aspectos, várias situações relacionadas com o trabalho de cada um, e isso torna a todos nós muito mais ricos do ponto de vista do conhecimento. Eu gostaria só de fazer uma conexão dessa discussão de caráter mais microeconômico com outra de caráter mais macroeconômico. Tem se suposto, muita gente tem colocado que estamos num ambiente deflacionário, né? Em cima do que foi falado por Poema, mas eu estou pegando basicamente o que muita gente tem colocado aí para justificar uma política monetária extremamente expansionista, né? Eu vejo com muita cautela, né? Eu sei que talvez seja necessário você expandir de uma forma bastante aguda os meios de pagamento no país, mas eu acredito que isso deveria ser feito com muita cautela, principalmente quando você observa o que Álvaro falou aí, da destruição de vários canais, né? Eu também gostaria de recordar aquele conceito que eu estabeleci, onde muitas atividades econômicas, segmentos econômicos, talvez diminua muito a sua produção ou deixe simplesmente de existir. Então, você está concordando aí também com o que a Ana Paula falou, você tem uma modificação de magnitude nunca observada anteriormente. Então, muda o padrão de consumo das pessoas e muda a tecnologia das empresas. A gente não pode fazer uma política macroeconômica como está sendo feita, como você tem injetado, né? O governo, o Banco Central injetou logo de imediato a possibilidade de expansão dos meios de pagamento na base de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Muito do que está se vendo aí no comportamento, por exemplo, de alguns setores, reflete muito mais no incremento de preço diante da destruição de canais de distribuição. Por exemplo, na questão dos produtos, de frutas e hortaliças, etc., você destruiu com a contração das pessoas por conta do distanciamento uma série de canais de distribuição desses produtos que era dado em cada bairro, em cada esquina, né? Isso não existe mais. Evidentemente, você concentrou completamente naquelas organizações mais estruturadas, e isso, evidentemente, fez com que eles tivessem não apenas verificando o incremento da demanda, mas se aproveitassem, evidentemente, do momento bastante particular que estamos vivenciando. Então, reflete preço, reflete, quer dizer, a queda da quantidade talvez não esteja sendo capturada pelo incremento de preço observado nesses produtos, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de fazer essa observação com relação a aspectos macroeconômicos do que estamos discutindo do ponto de vista microeconômico aqui. Mas, acima de tudo, parabenizar a equipe. Obrigada, Querino. Querino, só lembrando, as feiras estão funcionando. Aquelas feirinhas de orgânico estão funcionando. Mas, por exemplo, quando eu observo aqui em Boa Viagem, você tinha praticamente em cada esquina um cara digamos assim, uma barraca lá, não é barraca, não, uma carroça, né? Com bananas, laranjas, frutas e tal. E agora não, você tem que comprar ou no supermercado ou você tem que comprar no verde fruta, coisa que valha. Entendeu? E quando você vai comprar pelo aplicativo, os preços explodiram. Os preços não têm nenhuma conexão com a realidade, né? Eu que estou dependendo crucialmente dessas compras, observo que está havendo um exagero aí de natureza não apenas do jogo da livre força, demanda-oferta, mas, sobretudo, porque você não tem alternativa, está entendendo? Então, eu acredito que, do ponto de vista do comércio popular, digamos assim, tem havido uma restrição muito grande nesse canal de distribuição. Eu moro na periferia, eu moro no Janga. Eu aqui vejo passar o ovo
olha o carro da fruta freguesa, olha o ovo não sei quanto. Eu acho que a periferia, eu acho que quem está na periferia está vendo ainda as coisas funcionarem. Eu ainda vejo, a gente tem um pessoal um cara que passava com uma barraquinha de fruta e verdura aqui pela frente, não só o carro da fruta freguesa, mas ele passava e ele agora ele não está passando, mas ele deixou o telefone dele com todo mundo e ele passa de bicicleta primeiro, recolhe toda a demanda e no dia seguinte vem entregar. Tô com inveja disso, porque aqui está uma desgraça. Aqui não faltou nada, assim, dessas coisas que vendem pelo meio da rua. Até agora eu não senti nada. Eu não sei aqui, olha, veja só, o preço explodiu e a qualidade caiu. Eu estou falando com uma amiga, eu acho que a Eliane está comprando também, porque tem uma feirinha lá de orgânicos no Museu do Homem do Nordeste, ela mora em frente, né? Então está funcionando. Mas Caraza falou na semana passada sobre a periferia. Como é que está a tua periferia aí, Caraza? Engenho do Meio, essas coisas, porque está funcionando tudo, não está? Alô, voltando. Olha, tá funcionando normal aqui as coisas, entendeu? Inclusive ontem eu fui na feira, tava funcionando normalmente, né? Inclusive eu vi algumas reportagens do próprio NE10 falando que em regiões, foi aquilo que eu tinha falado na palestra passada, né? Que nas reuniões de bairros de classe média você tinha bloqueio, tinha dificuldade de partir e tal, mas nesses bairros mais de classe mais periféricos, a gente está vendo que continua basicamente a mesma coisa, a movimentação continua exatamente a mesma, né? Então essas feiras, até esses grandes centros comerciais, né? As feiras de afogado, a gente precisa não ter ido lá, mas estão funcionando normalmente, entendeu? Se você passar lá em frente qualquer dia desse, você vai ver que está tudo funcionando, entendeu? E até é bem provado... Oi? O negócio é boa viagem, viu, Guerino? Eu acredito que não apenas, viu? Não, é uma questão muito mais da classe renda, né? Acho que Boa Viagem é a classe renda um pouco mais alta. Não, mas a aldeia também, a gente via muitas dessas lojinhas informais na beira da pista e 90% desapareceu. Então, eu acho que existe um efeito sobre certos canais de circulação da renda na periferia. E, claro, não só para aquelas redes de serviços de casa em casa, mas também para essas redes de distribuição. Acho que o Guerino tocou aí num subsetor, mas a ideia não era tanto focar na feirinha, no hortifruti, mas a ideia é perceber que certos canais de circulação da renda estão de alguma forma perdendo força. Isso vai ter impacto sobre o preço e tal, isso tem impacto sobre disponibilidade de renda local. Agora, eu não consigo tirar da minha cabeça a ideia de que, num pós-pandemia, que, vamos ser bem sinceros, eu não estou trabalhando com nada parecido com pós-pandemia no ano de 2020. Mas, enfim, num pós-pandemia, a gente talvez tenha uma oportunidade para resgatar formas de circulação local da renda. O exemplo mais famoso aqui no Nordeste é o caso do Banco Palmas e aquela comunidade lá da região no Ceará, de uma região de Fortaleza, em que há, de fato, uma moeda local e que ela funciona para circular a renda localmente. A legislação sobre bancos locais, moedas locais, ela foi atualizada. O Banco Central equacionou isso e existem critérios para que você inicie uma moeda local. Então, eu acho que o grau de desigualdade e de destruição de negócios, principalmente esses de proximidade, da periferia, ele talvez vai exigir tipos de políticas públicas que sejam engenhosas em tentar fazer a moeda circular localmente, porque senão a gente pode ter uma sequela social muito mais duradoura. Eu gostaria de fazer mais uma observação com relação a essa questão da retomada. Eu também acho que pensar em retomada agora é bom, porque é estratégico, né? Você não precisa fazer. O que é estratégico é o que você faz quando você não precisa fazer. Então, é interessante a gente pensar sobre isso.
Com relação aos setores especificamente, você tem alguns segmentos no setor de serviços, principalmente relacionado com serviços das pessoas, que não tem jeito, vai ter uma retomada muito mais complicada quando ela vem a ocorrer. Você não corta o cabelo 2 vezes porque passou um ano sem cortar, né? Só corta uma vez. Você não vai se hospedar 3 vezes no hotel porque você ficou um ano sem viajar para canto nenhum. Você só vai viajar, só vai para aquele lugar uma vez. Mesma coisa, restaurante. Então, tem toda a cadeia na área de restaurantes, de hotelaria, tudo mais tal, que vai sentir muito e vai ser muito mais complicado retomar. Acredito até que muitos vão desaparecer simplesmente, né? Mas volto a insistir com a ideia de que a gente tem que olhar para essas coisas microeconomicamente. Eu acho que, não sei se foi isso que o Maia estava querendo enfatizar quando se referia ao que estava falando, mas observando os aspectos macroeconômicos envolvidos, né? Você tem uma política monetária extremamente expansionista, impulsando nos bancos uma quantidade de crédito muito grande, eu fico muito preocupado, né? A ideia que eu tenho é que você precisa sim satisfazer a necessidade de liquidez dos bancos, mas me parece que você está deixando os bancos prontos para recomprarem as suas próprias ações, tornando os seus acionistas muito mais ricos, como aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos, e também você deixa os bancos com a capacidade de emprestar para o próprio setor público. É aí onde eu venho falando várias vezes, na minha ideia de que os bancos são indutores do incremento do estoque da dívida, né? Enfim, pensar em cenários deflacionários, com deflação ou com inflação, eu acho muito arriscado falar em deflação de forma generalizada, e para que isso possa, digamos, sustentar uma política macroeconômica extremamente expansionista. Essa é a minha preocupação. Sim. Oi, seu Luiz. Viviane do Santander, tudo bom? Tudo bem, Viviane? Como vai? Eita, o Luiz está recebendo uma ligação aí. Falando em banco, Guerino. O professor Luiz aí atendendo o Santander. O professor Thales vai falar. Eu estou acompanhando, achando ótimo, participando desse encontro, e queria deixar uma reflexão. Eu estou também na mesma situação de Guerino. Eu não moro em Boa Viagem, mas moro numa parte da cidade meio isolada. Então, é tudo pelo telefone e os preços quase que duplicaram. Só para registrar que isso efetivamente está ocorrendo em alguns lugares da cidade. Mas a reflexão que eu quero fazer é o seguinte: imagine que no próximo mês esse problema de isolamento comece a ser relaxado. A atividade econômica da periferia, do médio porte, os empresários passaram, é como se tivesse umas férias de 4 meses. Depois de 4 meses, eles vão mudar? Não, eles vão tentar retomar a atividade na qual eles têm um treinamento e uma experiência, uma cultura. Existe uma cultura econômica, de atividade econômica. Essa cultura será reexercitada. O problema é saber se o governo não seguir a orientação do Guedes, que era só financiar os ricos, deixar os pobres, os médios e pequenos empresários acabar de afundar, é evidente, se der algum apoio, essa atividade econômica deve voltar. Vai voltar com uma defasagem de 4 meses, e é possível que ao longo de 1 ano, 2 anos, ela retorne. Por exemplo, nós que temos atividade na área de metalurgia,
aqui está se pensando voltar com 20% a 30% da atividade antes da Covid, antes da situação. Mas as instalações estão lá para chegar de novo aos 100% da atividade. Então, é sobre essa questão que eu gostaria de saber o que é que vocês acham, se de fato procede, né, essa reflexão. Obrigado. Professor Tales, eu vou aproveitar, vou fazer alguns comentários e aproveito também para a gente já ir concluindo, né, nossa reunião. A gente tinha planejado, né, certo horário, então vou fazer algum comentário. Não sei se todos estão de acordo, que a gente já vai fechando, né, esse debate. Então, professor, como o senhor falou, né, dependendo do tamanho da empresa, então os empresários de grande porte terão mais facilidade em retomarem as atividades, porque eles têm capital, têm acesso a crédito, né, e sabem administrar, têm o conhecimento técnico, têm consultorias especializadas. Agora, fica muito difícil a gente pensar que a estratégia deles vai acontecer com um pequeno produtor, né? É lamentável, porque o pequeno produtor, que é intensivo em mão de obra, ele muitas vezes não tem planejamento algum, né? Ele vai aprendendo a produzir no learning by doing, no dia a dia, e não tem muitas reservas, não tem um planejamento de médio e longo prazo também. Então, eu acho que se a gente quer uma retomada de crescimento inclusiva, né, que proporcione uma renda mais equilibrada, acho que deveria sim ser pensado em um plano para ajudar os pequenos, os micro, pequenos e médios produtores, e também os grandes produtores. Eu acho que, na verdade, o grande plano ele deve englobar todo o setor produtivo, né, porque esse foi um impacto global. Então, a gente tem que pensar na economia como algo complexo, que exige também estratégias complexas, né? Então é isso, gente. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário específico. Já estou olhando aqui, tem algumas pessoas já, né, sinalizando que a reunião está chegando ao fim. Mais uma vez, né, foi um prazer estar aqui com vocês, né, nessa tarde, debatendo temas importantes, né, a nossa área de conhecimento, que é as ciências econômicas. Agradeço, em particular, a professora Keynes e o nosso aluno Cássio, né, pela apresentação de hoje, parabenizando-os mais uma vez, e que a gente retome essas atividades, né, na próxima semana.